servo do Senhor. Que Deus lhe use uma vez mais. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Quem trouxe Bíblia, abra comigo no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo de número 7. Livro do profeta Amós, capítulo 7, versículo 14. Que Deus abençoe a liderança desta igreja, pastor Eliseu Menezes, pastor Marcos Filho. Satisfação em revê-los. Meus parabéns à nossa primeira ministra, esposa do nosso pastor. Meus parabéns. Que Deus abençoe. Deus abençoe. 7,14 do profeta Amós. Para a nossa reflexão. Estamos em um culto dos milagres. E nesta noite eu quero falar de onde vem o milagre, como ele surge, por que ele surge, quem o recebe, por que o conquista. 7,14 do profeta Amós. Para a nossa reflexão. Eu sei que quando a gente chega nos profetas menores, os livros são bem curtos e é difícil de a gente localizar, mas fica bem fácil de achar. Fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Vai uma dica. 7,14 de Amós, quem achou diga amém. 7,14. Quem ainda não encontrou, diga me espere. 7,14. Você que é bom no gatilho, ajude o irmão do lado, que está tendo dificuldade de localizar o texto. Ajude ele a localizar para a gente acompanhar a leitura. 7,14 do profeta Amós. Podemos ler? Digam sim. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Cultivador de sicômoros. Diga isso comigo, cultivador de sicômoros. Eu acredito que você pode fazer melhor. Cultivador de sicômoros, já. Cultivador de sicômoros. Sente, por favor. Existiam 3 classes na Bíblia sobre as quais era permitido o óleo da unção: os profetas, sacerdotes e reis. Eram as colunas que Deus havia levantado para a edificação da nação de Israel. Os 3 representantes de Deus que Deus havia escolhido para responder a Deus pelo povo e responder ao povo por Deus. E nesse texto aqui, por incrível que pareça, estas 3 classes se envolvem numa briga religiosa. Existe aqui um rei, Jeroboão, existe um sacerdote, Amazias, e existe um profeta, Amós. A nação nesta época está vivendo uma época de dificuldade espiritual. A presença de Deus havia ido embora. O rei estava introduzindo no seio do país práticas idólatras. E o profeta Amós, como um remanescente de Deus, se levanta para protestar. E as profecias de Amós começam a provocar uma espécie de comoção, revolução nacional, porque toda vez que o profeta abre a boca, o lugar não volta a ser mais o mesmo. E Amós está profetizando. E enquanto Amós profetiza sobre o país se alegra. Só que no capítulo 7, Amós tem a visão do gafanhoto, do fogo, do prumo. E quando Amós começa a profetizar, a pronunciar as suas palavras proféticas, no meio das suas profecias, Amós diz que Deus havia estendido a sua espada sobre o trono do rei. Quando Amós profetiza, sacerdote Amazias toma as dores, vai até o rei para interceder e diz: rei, Amós está profetizando um negócio estranho na nação, e se você não tomar cuidado,
as profecias de Amós podem causar uma revolução nacional. Você pode perder o trono porque as palavras do profeta são ousadas. Amazias, recebendo do rei a autoridade, procura Amós e diz: aqui você não é mais bem-vindo, aqui as suas profecias não são mais bem-vindas. Você, a partir de hoje, não profetizarás mais em Betel. A partir de hoje o povo não está mais autorizado a ouvir as suas palavras. Parte para outro lugar. As suas profecias aqui não são mais bem-vindas. Agora percebam que o ministério de Amós começa a sofrer uma crise, porque a nação na qual ele viveu e pela qual ele orou, intercedeu a Deus, estava sendo obrigada a rejeitar as suas palavras. E de maneira inusitada, Amós é obrigado a retirar-se para outra cidade e refazer lá o seu ministério. Só que no versículo 14 do 7, Amós, ele expressa de maneira implícita, na sua antiga profissão, a sua própria realidade de vida, a sua própria realidade atual, quando ele diz: eu não era profeta, não queria fazer o que eu estou fazendo agora, porque todos aqueles que são chamados por Deus nunca imaginam que seriam chamados. Não sou filho de profeta, o que eu faço não é por hereditariedade, não foi herança de meus pais. Eu era boiadeiro e cultivador de sicômoros. É incrível como, pesquisando a Bíblia, eu descobri na segunda profissão de Amós a sua própria realidade de vida, quando ele diz: eu era cultivador de sicômoros. Quem aqui já ouviu falar em sicômoros? Quem aqui já ouviu falar em sicômoros? Aquela árvore, a figueira brava, na qual Zaqueu subiu para tentar ver Jesus. Na nação de Israel, nas suas regras agrícolas, não cultivava, não plantava sicômoro em campo algum. Se na época da Bíblia você pudesse passear por lá e você visse um pé de sicômoro em algum terreno de Israel, você podia ter certeza, nenhum agricultor perdeu tempo plantando aquela árvore, nenhum agricultor perdeu tempo arando terra para plantar semente de sicômoro. Haja vista que a famosa figueira, das quais se faziam pastas medicinais, das quais se faziam maravilhas na culinária judaica, esta era a árvore principal, a árvore cultivada, a árvore que todo mundo amava, a árvore que dava lucro aos agricultores. Já o sicômoro era a espécie de figueira inferior, a figueira que ninguém queria plantar, a figueira que ninguém desejava que nascesse. Quando você via um pé de sicômoro, foi Deus que plantou ele ali, e não o homem. O homem não perdia tempo plantando sicômoro. Por quê? Porque o fruto da figueira brava, o fruto do sicômoro não amadurecia. Ele passava do processo de verde para podre sem amadurecer. Então plantar sicômoro, logicamente, era uma perca de tempo. Uma árvore que o seu fruto não podia ser vendido, não podia ser comido, não podia ser cultivado, porque não amadurecia. Aparecia no pé bonito, vistoso, frondoso, e logo depois apodrecia e caía de lá, não amadurecia. Só que a agricultura judaica desenvolveu uma inteligência para o amadurecimento deste fruto. O que eles faziam? O cultivador de sicômoro tinha uma espécie de bisturi, e ele ia na época da chuva serôdia e temporã visitar os pés de sicômoros carregados de frutos verdes. E o que ele fazia? Subia nos galhos, que era uma árvore muito acessível, ia ferindo figo por figo, ia ferindo figo por figo. Feria um figo, feria outro figo, feria outro figo. Uns as feridas eram mais rasas, outros as feridas mais profundas. Por que estas feridas dos figos? Porque na época da chuva, as micropartículas de ácido contidos nas gotículas da chuva penetravam a ferida do figo e provocavam um amadurecimento de dentro para fora. Quem passava olhava, a casca permanecia verde, mas por causa da ferida, o figo já estava amadurecendo. Para amadurecer, precisava ser
ferido. Deus está dizendo para Amós: o que você fazia com os figos, eu estou fazendo com você. O sofrimento humano, o bisturi de Deus, as ferramentas do sofrimento que Deus tem nos céus e aplicam em nossa vida, disse Spurgeon, são as maiores causadoras do amadurecimento da personalidade humana. Muita gente prega sobre Mefibosete e diz: Lodebar, você vai sair de Lodebar. Espraguejam Lodebar, falam mal de Lodebar, mas não sabem que Lodebar foi a cidade surpresa que Deus escolheu para proteger um príncipe. Não rejeite Lodebar. Lodebar é o esconderijo de Deus para que os seus inimigos não lhe achem. A crise é responsável pelo amadurecimento da personalidade humana. Todo ser humano que nasce em berço de ouro e morre em berço esplêndido, ele vai passar a sua vida sem experiências, sem histórias, sem nada para dizer a respeito de pessoas que estão em crise. Sabe por quê? Porque é na crise que nós aprendemos as maiores lições. É na crise que colecionamos os tesouros da personalidade. São dois fatores diferentes, muito embora nós os confundamos, a tentação com a provação. Existem pessoas que estão vivendo a tentação, outras estão vivendo a provação. Nós os confundimos, mas são dois fatores completamente diferentes. Tem pessoas que estão passando por tentação e tem pessoas que estão passando por provação, mas atribuem a provação ao diabo, porque na tentação é você e o diabo, na provação é você e Deus. A tentação vem para te derrubar, a provação vem para te levantar. A tentação vem para te fazer pecar, a provação vem para santificar a sua alma. A tentação vem para deixar você em ruínas, a provação vem para edificar os seus projetos. A tentação vem para te distanciar de Deus, a provação vem para te aproximar de Deus. A tentação vem e troca-se o joelho pela TV, a provação vem e troca-se a TV pelo joelho. A tentação vem, nós dormimos mais, comemos mais. A provação vem, nós dormimos menos, comemos menos. A provação veio para te aproximar de Deus, e talvez ela tenha uma mensagem para você que você ainda não compreendeu. Eu sei que na crise, pastores, nós pensamos às vezes que o diabo parece que está por trás dos acontecimentos de nossa vida, mas Jeremias diz: o vaso se quebrou nas suas mãos. Estava quebrado, mas permanecia nas mãos do oleiro. Ele sabia o que ia acontecer com o vaso, ele tinha em mente o final do vaso, o resultado final da sua obra-prima. Deixa eu falar uma coisa para você: Satanás não tem controle das circunstâncias da sua vida. O diabo não tem controle das circunstâncias da sua história. Isto que você está passando não é mão do diabo, é projeto de Deus para que a sua vitória tenha valor no futuro. Você pode levantar a mão e dizer alguma coisa? Quando o figo é ferido, desesperamos. Alguém pode me ajudar no teclado aqui? Quando o figo é ferido, pensamos em desistir. Quando o figo é ferido, desejamos o retrocesso. Às vezes até desacreditamos da existência de Deus. Quando o figo é ferido, ele vem como um divisor de água nas nossas amizades, porque quando tudo vai bem, perceba, você não precisa colocar um centavo de crédito. O telefone toca toda hora, é amigo de tudo quanto é lugar, é parente de tudo quanto é lugar, é tia que você nunca viu mais gorda e nunca viu mais magra. Todo mundo quer ser seu amigo, todo mundo quer te levar para almoçar. Quando tudo vai bem, seu telefone toca, e quando você não tem crédito, o povo diz: não liga que eu retorno. Por quê? Porque tudo vai bem. Mas quando as coisas começam a ir de mal a pior, conselho: coloque crédito, porque nesse momento você vai ligar para as pessoas que você ajudou e elas vão te virar as costas. Aquele ombro, aquela pessoa que você emprestou seu ombro para chorar, ela não vai ter ombro para emprestar para você. E no momento em que você desejar desabafar, vão te mandar para o lugar que ninguém em crise gosta de ir: caixa de mensagens.
Deus está lhe ensinando para tanto, que na crise, ainda que todos os teus amigos te abandonem, Deus é o único que permanece, Deus é o único que fica. Oh meu Deus do céu, diga para alguém do seu lado, se não lhe constranger, diga para ele: Deus permanece. Diga para ele: Deus permanece. Não importa o que a crise levou, a única coisa que a crise não tem poder de remover do seu lugar é Deus. Se foi o dinheiro, se foi a família, se foi a casa, se foi a alegria, se foi a saúde, se foi o sucesso, se foram os clientes, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus permanece no mesmo lugar. A crise não lhe removeu. Quando o figo é ferido, perguntamos pelo menos duas coisas: primeiro, para que eu nasci? Segundo, por que eu não morro? Muita gente que pensa que na morte está a solução de seu problema. A vida é tão difícil, as coisas são tão complicadas, que a ausência da alegria de viver lhe deixa a opção de morrer. Porque para muita gente, morrer é a melhor opção, morrer é a melhor saída. Sabe por que você não vai morrer agora? Quem está me alcançando, diga amém. Amém. Sabe por que você não vai morrer agora? Porque céu não é lugar de vitória. O céu é o pódio, e pódio não é onde se recebe na pista. Pódio é onde se comemora. No céu não entra derrotado, no céu não entra fracassado, no céu não entra perdedor. É lógico que cada um que está aqui vai morrer um dia, e Deus já sabe de que maneira e de como ele irá morrer. Mas Deus não está interessado em te levar antes de a sua vitória chegar nas suas mãos. Você vai vencer primeiro, você vai sair desta primeiro. E eu vou dizer uma coisa para você: quando o figo é ferido, vivemos aquilo que chamam de soliloquiar. Sabe o que é soliloquiar? Falar sozinho. Às vezes oramos e parece que o céu está de bronze, parece que Deus virou as costas. Isso não é a realidade só da igreja, não. Isso é a realidade de nós obreiros também. Ainda muito mais complicado, porque os obreiros, homens que Deus levantou para usar, muito embora a sociedade crie na sua cabeça uma imagem de homens de aço, homens de ferro, homens superpoderosos, que tem sempre a circunstância debaixo dos pés, e se esquecem que nós sentimos as mesmas paixões que você. A diferença é que o peso da responsabilidade nos obriga a continuar de pé, quando a maior vontade é desistir de tudo. E nós somos mais complicados pelo seguinte motivo: ninguém está preparado para ouvir um homem de Deus dizer que está se sentindo só. É por isso que quando Jesus precisou dizer isto, ele deixou 9 lá embaixo e disse só para 3. Deus está lhe convidando a descobrir a profundidade das riquezas espirituais na solidão, na crise. E homens e mulheres que Deus chamou são como as águias, obrigados a serem machucados pela solidão das alturas, para não se igualar às outras aves, porque presas andam em bandos, predadores andam sós, araras andam em bandos, lobos andam em matilhas, leões e águias andam sós. São machucados pela grandeza que lhe compete. E no momento de soliloquio, o que mais nos machuca é a pergunta que Deus não responde sobre a nossa situação. Estamos vivendo momentos, e a coisa que mais desejamos nessa hora é que Deus se pronuncie, mas Deus às vezes não diz nada, porque não é obrigado a nos dar satisfação. Deus não precisa pedir com licença, Deus não precisa de opiniões. Deus simplesmente é Deus, é absoluto, faz o que quer.
Você pensa que o maior sofrimento de Jó era a crise em si? Não era. Porque se Deus chegasse para Jó, pastores, em off, e dissesse: Jó, o diabo pediu para levar tudo, e eu deixei, mas fica firme, porque depois você vai receber tudo em dobro. Seria muito fácil para Jó. Porque hoje em dia, pastores, com licença, com todo respeito, vivemos a época dos crentes que, se Deus não se pronunciar para ele antes de alguma crise, ele não tem estrutura o suficiente para vencê-la. Hoje em dia somos uma geração tão frágil que Deus precisa nos anunciar o que vem, o que vai acontecer, quem vai se levantar, quem vai falar mal, e no processo Deus tem que dizer que está conosco, que vai nos ajudar, que vai passar, porque senão nós abandonamos tudo, nós chutamos o pau da barraca. Vivemos a era dos adoradores, do feitio de Miriam. Alguns elogiam Miriam e dizem: você vai cantar do outro lado, você vai pegar o pandeiro do outro lado. Irmão, o louvor de Miriam é maravilhoso, mas está errado. É muito fácil pegar o pandeiro para adorar depois que o mar se abre e os inimigos estão boiando na praia. Miriam deveria adorar do outro lado do mar, porque adorador de verdade, quem é apaixonado de verdade por Deus, não espera o mar se abrir para adorar do outro lado. Ele adora a Deus enquanto tudo está fechado e o inimigo está vindo atrás. Tem desse tipo de adorador aqui? Levante a mão para eu ver. Onde estão eles? A maior dor de Jó é porque Jó, por 13 vezes no livro, pergunta a Deus por quê, e Deus não lhe diz nada. Eu vou fazer uma revelação surpreendente para você. Você pensa que o sofrimento de Jó, você pensa que as dúvidas na cabeça de Jó pararam quando o seu cativeiro mudou? Não. Depois que Deus deu tudo a Jó, que Deus retribuiu, que Deus restituiu tudo que Jó perdeu, ainda depois de tudo no lugar, Jó ainda tinha uma pergunta que não calava. Jó ainda tinha uma pergunta que ele machucava o coração. Quem quer saber por quê? Como Deus restituiu as bênçãos de Jó, Deus lhe deu em dobro. Os camelos perdeu, Deus deu em dobro. As jumentas perdeu, Deus deu em dobro. A riqueza perdeu, Deus deu em dobro. A saúde perdeu, Deus deu em dobro. Jó viveu quase 300 anos. Só que na hora de restituir os filhos, Deus não dá 20, Deus dá só mais 10. Logicamente, se perdeu 10 e Deus deveria dar em dobro, deveriam ser 20. Por que Deus não deu os filhos de Jó em dobro? Por que Deus não retribuiu os filhos de Jó em dobro? O que Jó mais amava não era camelo, o que Jó mais amava não era jumentas, o que Jó mais amava não era riqueza, o que Jó mais amava eram os filhos. Jó não sacrificava pelos animais, Jó sacrificava pelos filhos, e Deus não deu em dobro. Esta era a pergunta que não calava no coração de Jó, depois que toda a vitória veio. Por quê? Porque existem perguntas e satisfações que Deus só vai nos dar na outra vida. Por quê? Porque camelo não tem alma, camelo não vai para o céu, jumenta não vai para o céu, bens também não vão para o céu. Mas os filhos de Jó foram, e Deus só deu mais 10 porque os outros 10 não haviam se perdido, os outros 10 estavam guardados. Foi uma resposta que Jó só teve depois que morreu e encontrou seus filhos guardados na eternidade. Você perdeu de dar um glória para Jesus aí. Olhe para alguém do seu lado e diga: tem coisas. Ele não ouviu, diga: tem coisas que você não perdeu. Tem coisas que estão guardadas. Deus preparou para te dar na hora certa. Somos altos e baixos da vida, momentos alegres e momentos tristes.
Bíblia confirma a importância desses altos e baixos da vida cristã. Paulo diz: aprendi a ser forte, altos, aprendi a ser fraco, baixos. Quando Israel estava entrando na terra prometida, Deus diz: a terra que o Senhor teu Deus vos dá é terra de montes, lugares altos, e é terra de vales, lugares baixos. Um dia profetizando e caindo fogo do céu, no outro dia escondido na caverna, pedindo a morte. Um dia vencendo um exército com uma pedra, no outro dia fugindo do rei que ele ajudou. Em um dia pregando e a cidade inteira se convertendo e jejuando até os animais, no outro dia debaixo de um pé de aboboreira, desejando não viver. Somos altos e baixos. O figo está sendo ferido. Deus está levando pessoas aqui pelos caminhos de experiências espirituais. Deus está lhe fazendo gerar o seu milagre neste momento difícil que você está passando. E eu vou dizer uma coisa para você: às vezes na crise caímos numa armadilha chamada de armadilha da comparação. John Maxwell fala desta armadilha e é perigosíssima. A armadilha da comparação. Quando você estiver bem, nunca se compare com quem não está como você. Você vai ser soberbo. Quando você não estiver bem, nunca se compare com quem está acima. Você vai ter piedade de si mesmo. E tem gente que no momento da crise se cai na armadilha da comparação. Ele começa a olhar para a vida de pessoas que não estão passando a crise que ele está passando e começa a dizer: Deus ama mais ele do que a mim, Deus cuida mais ele do que de mim, Deus ouve mais as orações dele do que a minha, Deus se importa mais com ele do que eu, Deus entrou em providência na vida dele mais rápido do que na minha, Deus ama mais ele do que a mim. E eu vou dizer uma coisa para você, totalmente o contrário do que você pensa. Prova, sofrimento não é sinal de desprezo de Deus. Se você está passando uma crise, não é sinal de que Deus te ama menos, porque a crise é a prova não do desprezo e do desamor de Deus, e sim da sua confiança. Deus só prova a quem ele confia. Quer ver? Posso tomar tudo de Jó? Pode. Confia? Confio. E de Pedro? Não. Pode tocar em Jó, porque Jó vai sofrer tudo isto e não vai me negar. Eu confio em Jó. Em Pedro não, porque sem peneirar Pedro como trigo, ele já vai negar 3 vezes. Ele já vai pegar a arma para arrancar a orelha do soldado. Imagina se você tocar. E se na crise algum dia você disser que não acredita mais em Deus, Deus vai continuar olhando para você e dizendo: eu continuo acreditando em você. Diga para alguém do seu lado: Deus acredita em você. Diga para alguém do seu lado: Deus acredita que você pode vencer isto. Alguém está aqui comigo aqui nesse tempo? Quem está aqui comigo ainda? Quem está aqui comigo? Tem alguém aqui ainda? Deus acredita que você pode vencer isto. E não importa se as pessoas não acreditam, não importa se as pessoas torcem contra, se Deus acredita em você, ergue a cabeça, vai em frente. Kenneth Reagan Jr. disse que estava participando da sua primeira Olimpíada, da sua primeira maratona, e ele estava cá atrás. O frio era castigante, o frio estava endurecendo os seus músculos, e ele diz: os meus músculos ardiam, porque ele estava correndo com gigantes, corredores e atletas mais poderosos do que eu, e eu estava vendo eles sumindo nas curvas, e eu sozinho ficando para trás, até que de repente, quando eu olhei para a arquibancada, e todo mundo estava olhando para os que estavam na frente,
meu pai se levantou e disse: vai, filho, eu acredito que você pode. Ele disse que naquele momento ele sentiu uma força de onde ele menos esperava que podia existir, e começou a acelerar. Passou o primeiro e o pai dizia: vai, filho, você consegue. Passou o segundo e o pai dizia: isso, filho, eu acredito em você. Passou o terceiro, o pai disse: isto, filho, vai, continua, você vai chegar lá. De repente, quando ele percebeu, ele tinha chegado na linha de chegada, tinha conquistado o troféu. Não entendi, vai entender agora. Não importa quem está, voltando a atenção para os que estão na frente, Deus acredita em você e você vai chegar lá. Quem acredita nisso aqui, levante a mão e dê o maior grito de glória que você conseguir. Deus acredita que você pode. Deus acredita que você é capaz. Posso falar uma loucura para você? Posso? A Bíblia diz que um dos nomes de Deus em Isaías é Pai da... fala forte comigo, Pai da eternidade. O que é a eternidade? Eternidade é aquilo que não tem começo e não tem fim. Eternidade é aquilo que está no começo de tudo até o final de tudo. Só que quem nasce primeiro? O filho ou o pai? Se Deus é Pai da eternidade, isto quer dizer que antes de a eternidade, que não tem começo existir, Deus já era, Deus já existia. E antes de a eternidade terminar, Deus também continuará sendo, continuará existindo. A ideia judaica para Pai da eternidade é: a eternidade é uma criança que Deus carrega nos braços, que Deus conduz nos braços, como um bom pai. E onde esta criança está, seu pai tem que estar, porque a eternidade não sabe andar sozinha. Deus é o seu pai. Agora me diga uma coisa: se a eternidade está não é no começo e no fim, é do começo ao fim de tudo, e Deus é o seu pai, e é mais eterno do que ela, onde Deus está? Deus está do começo ao fim de tudo. Detalhe: Deus não criou o tempo para regê-lo, porque Deus jamais criaria alguma coisa para estar acima dele, para que ele precisasse se tornar sujeito, subordinado, subalterno. Deus não criaria o tempo para viver abaixo do tempo, para viver precisando do tempo, regido e governado pelo tempo. Deus criou o tempo para nós, tanto que o nosso corpo funciona como um relógio. Se você colocar um homem trancado num quarto escuro, sem noção de horário, sem ver a luz do sol, sem ver a escuridão da noite, o seu corpo vai lhe avisar as horas das coisas. Por exemplo, vai chegar o momento que seu estômago vai roncar. Que hora é? Meio-dia, hora de almoçar. Ele vai estar nesse quarto escuro. Vai chegar um tempo que sua boca vai começar a abrir, ele vai bocejar. Que hora é? Hora de dormir. Chegou a noite. Vai chegar um tempo que, por mais que ele tente ficar acordado, os olhos vão começar a fechar. Que horas é? Madrugada. O corpo precisa de descanso. O ser humano está regido pelo tempo, controlado pelo tempo. Deus não. Vou fazer uma afirmação para você e se assombrem com isto: Deus é o único ser no universo que pode estar ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. É por isso que no texto da Samaritana, Jesus mistura presente com futuro, quando diz: sobre os verdadeiros adoradores, vem a hora, e já chegou. Vem a hora futuro, já chegou presente. Ou seja, vem a hora para vocês, já chegou para mim, que já estou lá. Deus é o único ser no universo que pode estar no passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Detalhe: como Deus disse para Moisés: toque nas águas, Deus já estava do outro lado vendo os inimigos boiando. Quando Jesus disse para os criados: enchei as talhas, Deus já estava na sala, vendo o mestre sala provando e dizendo: que vinho é este? Quando Deus lhe fez promessas,
Deus já estava em todas as suas crises, em todos os seus momentos difíceis, em todos os seus momentos de desesperança e vontade de parar. E mesmo assim lhe fez promessa. Por quê? Porque Deus não enxerga até as circunstâncias, Deus enxerga além. Se eu perguntar para cada homem desse aqui, se já existiu momentos na vida deles em que eles disseram: agora é o fim, agora eu não presto mais, agora acabou tudo, agora todas as portas se fecharam, depois daqui não tem mais nada para mim, minha história acaba aqui. Todos eles vão dizer que viveram momentos assim. Mas por que estão aqui? Porque Deus enxerga um pouco além da crise. O homem vê Pedro negando 3 vezes e diz: não serve mais para ser apóstolo. Jesus vê Pedro dizendo 3 vezes que lhe ama e pregando, e 3.000 almas se convertendo. Deus está vendo você depois desta crise. Detalhe: no dia que Ele te prometeu uma vitória, Ele já estava no dia que essa vitória chegaria nas suas mãos, e você perdeu de abrir a boca e dar um glória para tremer este lugar. Deus está vendo você amanhã. Deus está vendo o seu futuro. Quem está me alcançando aqui? Quem está entendendo Deus aqui? Quem está ouvindo o que Deus está dizendo para você aqui? Agora vou dizer uma coisa para você. É interessante, eu escutei alguém dizendo e anotei, é interessante como Deus, nas crises do pessoalzinho da Bíblia aqui, Deus sempre fazia questão de registrar a época em que cada crise durou. Já viu? Israel 40 anos, Deus disse: registra 40 anos. O paralítico de Betesda, 38 anos, registra 38 anos. A mulher encurvada, 18 anos, registra 18 anos. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, registra 12 anos. A pressão de Israel pelos midianitas, 7 anos. Deus disse: registra 7 anos. Por quê? Porque para aqueles que me amam, a sua crise tem data de começar e data de terminar. Algumas duram mais, 40, mais um dia. Outras duram menos, 38, mais um dia. Outras duram 18, mais um dia. Outras duram 12, mais um dia. Outras duram 7, mais um dia. As duas mãos lá em cima, por favor, meu tempo está acabando. As duas mãos lá em cima. Bate forte na mão de alguém do seu lado. Diga: sua crise tem um fim. Diga: sua crise tem um fim. Isto que te atormenta tem data para terminar. A sua vitória está chegando aí. Eu escuto o barulho dela. Quem crê nisso, abre a boca, dá um grito. Fica de pé, por gentileza, querido. Segure nas mãos de alguém do seu lado. Eu tenho uns 6 minutos. É incrível. Gideão está com um vaso na mão de seus 300 soldados, se preparando para invadir o arraial dos medianitas. Deus disse: quebre o vaso quando chegar lá. O que é que tinha dentro do vaso de Gideão? Uma tocha, uma chama acesa. Só que esta chama estava escondida. A chama que estava acesa só se revelou quando o vaso foi quebrado. Tem gente aqui que vive uma vida tão apática espiritual. Quem olha para ele diz: ih, aquilo ali não tem poder de expulsar um demônio mais fraquinho do inferno. Irmão, espera ele ser quebrado para você ver a chama que está acesa dentro dele. O vaso de Maria foi quebrado. O que aconteceu? O cheiro do perfume que existia dentro dele exalou toda a casa. Aquele perfume que representa adoração. Alguns, quando são quebrados, descobrem que dentro de si existe uma chama que ele nem conhecia que existia. Outros, quando são quebrados, descobrem que são capazes de adorar
que são capazes de inundar a casa com o cheiro de sua adoração. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus está sentado no trono e Deus é rei. Rei não vive sentando e levantando. Rei senta, dá os seus decretos e pronto. Tem gente que diz: mas Deus não fala comigo todo dia. Mas rei não se pronuncia tanto assim. Rei não é tagarela. Rei só fala o necessário. Rei libera ordens. E eu vou dizer uma coisa para você: posso ou não posso? Deus não precisa levantar do trono para fazer nada. Quando o diabo se revelou, Deus disse: Miguel, tem um bagunceiro aqui em cima, dá um jeito. Houve batalha entre os anjos. Deus não fez nada, não se levantou para lutar, não levantou do trono. Quando Estevão morreu, Jesus se levantou. É Estevão, Jesus levantou, o Pai permaneceu sentado. Isaías diz que viu Deus assentado em um alto e sublime trono. Deus não precisa se levantar. Deus não precisa levantar. Na criação também não precisou levantar. Do trono ele dizia: haja luz, psh, luz, haja água, psh, água. Deus não precisa levantar. Só existe uma coisa, segundo a Bíblia, que Deus não suporta: continuar sentado. E está nos profetas menores. Mas por causa do gemido do aflito e do necessitado, eu me levantarei do trono, diz o Senhor. Shall we do levasse de ouro plasta de badabaxera? Pastores, sabe no original hebraico o que é gemido do aflito necessitado? No original está: mas por causa da adoração que nasce do sofrimento. Quando você adora da crise, Deus se levanta. Levante a mão do seu irmão para os ares. Por 60 segundos adore a Deus da crise. Vai, vai, vai. Será que Deus vai se levantar esta noite? Será? Abre a boca, vai adorando. Glorifique a Deus da crise. Quando a luta vem, o diabo espera que você fique cabisbaixo, boca fechada, angustiado. Não fale com ninguém, não tome banho e nem passe perfume. Abre a boca, mostra para o diabo que a crise não te matou. Adore, 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 adore. Aperte a mão de alguém do seu lado, sacuda com fervor. A unção de Deus está chegando aqui. Agora, 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 agora. A unção de Deus está se apoderando de você. A unção de Deus está vindo na crise. Receba, filho ferido. Poder de Deus, receba. A unção de Deus vem agora, agora. Olha para lá, para o meio. A unção de Deus já pegou ali. Ela pega mais gente. Ela pega. Abre a boca. Glorifica. A unção de Deus está vindo da crise. Mas por causa do gemido, do aflito e do necessitado, eu não suporto ficar sentado. Me levantarei do trono, diz o Senhor. Abre a boca e vai adorando. Por 30 segundos eu vou deixar você adorar. Mostra para o diabo que você consegue adorar quando as coisas não vão bem. Abre a boca. Abraça alguém do seu lado e diga: deixa o mundo ver a chama que há em ti. Diga para ele. Abraça e diga: deixa o mundo ver a chama que há em ti. Tem um fogo aceso dentro de você, que você só descobre que tem quando as coisas vão difíceis, quando a vase se quebra. Ei, irmão, nós nunca descobriremos que somos fortes até que a nossa única opção seja ser forte. Quem pode encher pulmão e dar o maior grito de glória aí que você puder?
Alguém não evangélico entre nós, levante a mão para eu ver você. Alguém que ainda não é evangélico, levante a mão. Vem aqui à frente essas pessoas, eu quero orar por você. Eu quero tocar em vocês. Venha cá na frente, venha. Alguém traga essas pessoas aqui. Alguém conduza estas vidas aqui. Tem gente que está recebendo até agora. Eu não critico aquilo ali não, sabe por quê? Só Deus sabe a necessidade da unção de Deus que esta irmã está precisando, está sentindo. Venha, venha, chegue pertinho de mim. Traga essas pessoas. Venham, 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 venham. Venham correndo, venham para Cristo. Imagine se um dia vocês pedissem para os seus filhos, se eles queriam ter um relacionamento com vocês, eles dissessem que não. Tristeza, não? Por quê? Porque são seus filhos. E os filhos se relacionam com os pais. Filho não fica de mal dos pais. Filho precisa dos pais. Filho vai à casa dos pais. Vocês precisam de Deus. Deus é o Pai. Vocês querem ter uma relação com Deus? Querem? Balança a cabeça. Querem se encontrar com Jesus? Essas vidas estão aceitando Jesus. Levante a mão e glorifique o Senhor. Querido, que Deus abençoe você. Que Deus continue prosperando este ministério e fazendo ele alcançar nações. Que Deus traga resultados extraordinários. Que Deus conceda. Tem mais alguém no evangélico aqui? Pessoas que estão afastadas. Pessoas que descobriram que são necessitadas de Deus lá fora. Que às vezes nós temos o Pai todo dia conosco e só descobrimos a importância deles quando estamos comendo as bolotas lá fora. Venha, venha. Alguém que está afastado do evangelho. Aleluia. E quer se encontrar com Jesus, venha. Venha, 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 venha rápido, venha, venha. Venha. Aleluia! Venha, venha. Uma pessoa afastada está voltando. Venha, filho, venha. Dá um abraço nele, vara. Um abraço apertado, um abraço de irmão, de pai. Mas alguém que não é evangélico e quer se encontrar com Jesus aqui hoje, levante a mão, venha para aqui para frente. Meu último desafio. Às vezes as pessoas querem Jesus, mas tem vergonha de povo, da plateia, do público, mas querem Jesus. Alguém aqui quer aceitar Jesus sem precisar vir aqui à frente, na frente de todo esse povo? Levante a mão. Alguém quer aceitar Jesus sem precisar enfrentar esta multidão? Levante a mão. Alguém vai ir até você agora. Tem um que está vindo lá? Está voltando para Jesus? Venha, meu filho, venha, venha. Venha abraçar o Pai, venha, venha. Venha. Xeletega, xila, dia. Nós nascemos para multiplicar homens para o reino de Deus. Venha, venha. Mas alguém que quer Jesus aí, querido, às vezes Deus pode te usar para ganhar alguém para Jesus aí onde você está. Tente convencer ele. Fale para Jesus. Fale de Jesus para ele. Tanto. Venha, venha. Mais alguém para Jesus, venha. Filho, eu quero ser teu Deus. Venha. Alguém quer se encontrar com Jesus sem precisar vir à frente? Levante a mão. Que Deus abençoe você, querido. Eu quero